Olá, que Deus te abençoe. Desde já eu quero que a presença do Senhor esteja preenchendo, enchendo sua vida, que Deus esteja te abençoando muito. E que bom ter você mais uma vez aqui com a gente nesse tempo de meditação a respeito de oração. Não especificamente a respeito de oração, mesmo sendo esse um vídeo gravado para a nossa série Terças de Fé, mas uma breve meditação para nortear o nosso tempo de oração. E eu queria partilhar com vocês uma palavra que está em Josué, no capítulo 22, apenas a parte final desse texto. Eu quero usar esse texto aqui, esse pequeno trecho do versículo de número 5 do capítulo 22 de Josué, como a grande chamada para essa breve meditação. Olha o que o texto diz: "E vos ordenou que ameis o Senhor, vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e o sirvais de todo o coração e de toda a vossa alma." Só aqui, olhando para esse pequeno trecho, nós teríamos conteúdo aí para falar a respeito de muitas coisas. Falar a respeito de amar ao Senhor, a respeito de andar com Ele, a respeito de guardar os seus mandamentos, a respeito de se achegar a Ele, a respeito de servi-lo de todo o coração e toda a alma. E a respeito disso, eu queria trazer essa palavra para você, para que você se enxergue em meio a essa posição de servo, de andar com Deus, de servir a Deus, de se achegar a Ele, exatamente como está no texto. Mas para que a gente pense e reflita a respeito disso, eu queria te perguntar algo. Qual é a sua relação com o Deus a quem você diz servir? Qual é a sua relação com o Deus que você chama de seu? O meu Deus, né? Qual é a sua relação com esse Deus? Se você parar para pensar, refletir e meditar a respeito de si mesmo e da sua caminhada com Deus, o que te caracteriza como servo do Senhor? Você precisa ter essas respostas. Não é apenas uma pergunta retórica para você falar assim, muitas coisas para pensar. Não, eu quero que você seja objetivo a respeito disso. O que te caracteriza como servo do Senhor? O que te caracteriza como servo do Deus a quem você diz servir? Você precisa ter isso como algo muito objetivo e claro na sua vida. Porque se você não tem isso como algo claro, tem algo que você não está fazendo direito. Porque você não se caracteriza como tal. Porque você não se enxerga como tal. Talvez Deus não te enxergue como tal, porque você caminha tão distante dessas realidades. E pensando nisso, o texto que me vem à memória de forma muito clara, objetiva, como um raio, direto para a minha vida, foi assim que Deus falou ao meu coração a respeito de como eu me caracterizo como seu servo, de como eu preciso me ver e me enxergar e fazer o meu papel e cumprir o meu papel como servo. E esse texto se encontra em João, no capítulo 14. Verso de número 21 diz assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu lembro logo da música, né? Talvez você já tenha ouvido essa música, esse texto musicado por sei lá, muitas pessoas, mas a música que me vem à memória é talvez um dos... nacionalmente falando, de um mais antigo, Grupo Semente. O álbum é de 1986, ó. É muito tempo, é muita estrada aí, mas é uma música linda. Procura e você vai encontrar Grupo Semente, aquele que me ama.
E a música fica na cabeça. E eu queria que você parasse para pensar a respeito disso. Aquele que me ama tem os meus mandamentos. Quem tem os mandamentos do Pai e os guarda, esse é o que me ama. E aí o texto diz, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que coisa, né? Nós somos servos, dizemos amar, declaramos amor, cantamos amor. Aqui, né, a respeito de guardar, uma referência importante, é se dedicar ao que o teu servo te pede a fazer, te chama a fazer, te manda a fazer, não tem problema nenhum com usar essa palavra. E aí eu sei, eu guardo e eu cumpro. Olha que comprometimento de servo e senhor, de filho e pai, de servo e Deus. Você precisa pensar nisso. Você precisa pensar, refletir de forma profunda a respeito disso. Mas não acabou, não. Porque você pode pegar esse verso de forma isolada, mas ele não pode ser lido assim. Por exemplo, olha o que Judas disse aqui, logo após de ter ouvido isso. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Aí Jesus responde assim, verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Você precisa fazer essa leitura de forma completa. Você precisa entender que essas questões estão ligadas para que eu seja enxergado, visto, reconhecido como servo. Amor, fé, nunca pode estar desvinculado de obediência. Tem muita gente que acha que pode amar a Deus, que pode dizer que tem o coração cheio de fé e não ser obediente aos seus mandamentos. E aí tem algo de errado. Tem algo que não está certo. Tem algo que precisa ser revisto. Esse é nosso tempo de oração. Olha como que nós precisamos nos dedicar à oração para que o nosso coração se alinhe, para que os nossos sentimentos se alinhem, para que o nosso intelecto, para que tudo que há em nós se alinhe a entender e caminhar sobre esse viés. É assim que nós precisamos entender. E às vezes nós gastamos tempo olhando para as questões que não são as questões primeiras. E ficamos confusos e construímos perguntas e questionamentos que não vão nos ajudar no final das contas. Nós estamos preocupados, assim como Judas estava em seu livro, lá no verso 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. A gente ainda está na dúvida de como ser servo. O que eu preciso fazer para ser reconhecido, visto como servo do Senhor? Mas não está tão claro. Não são 1 milhão de normas, leis e regras. Isso coube ao Antigo Testamento e aqueles homens que multiplicaram as leis que o Senhor deixou. Mas nós vivemos uma nova aliança, mas uma realidade muito objetiva, real,
simplificada, mas extremamente profunda de ser servo do Senhor. Eu preciso aprender a respeito disso. Me dedicar de forma completa. Eu estava meditando a respeito disso, sabe? E escrevendo algumas coisas, e aí eu pensei em Forrest Gump. Lembra do filme Forrest Gump? Do livro também, né? Ele tinha muitas limitações, mas quando ele enxergava um alvo, aquilo que ele conseguia, que ele sabia, que ele podia e era capaz de realizar, ele ia de forma abrupta até, de cabeça. Foi assim com ping-pong, foi assim correndo, foi assim salvando amigos na guerra. Foi assim sendo amigo depois da guerra. Talvez esteja nos faltando um pouco dessa simplicidade com a qual Forrest Gump lidava com as questões. Eu preciso ser assim, então eu vou ser assim, da melhor forma, com tudo que eu tenho, com tudo que eu posso, com tudo que eu sei. Eu vou ser o melhor servo que eu posso, porque eu quero ser reconhecido pelo Senhor exatamente como esse. Olha, está ali o meu servo. Servo muito amado. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. É isso que eu quero ouvir. Acredito que seja isso que você quer ouvir. Viva a sua vida da melhor forma possível, mas que ao viver a sua vida, as pessoas reconheçam que você é servo do Senhor. Amém? Medite, reflita e ora a respeito disso. Fica com Deus.